tanto é que eu aceitei participar falando dele. E gostaria de dizer também que todo o programa, né, de um modo geral, todo ele foi muito bem elaborado pelos colegas da Comissão de Ensino, né, que realmente estão de parabéns por este programa, né, que contempla toda a gama de variações em torno do tema que nós nos propomos este ano, que consiste desses três conceitos, né, ou dois conceitos de uma noção, né, não sei se o amor é um conceito, não, amor, desejo e gozo. Né? Então, eu vou falar, eu vou acompanhar a minha fala com alguns slides que são basicamente as citações que eu faço aqui, né, para poder servir de guia para quem se interessar depois em aprofundar mais o estudo sobre esse tema. O que se trata basicamente, né, o que se trata aqui é de tomar esse conceito, né, que é o conceito de fala, ou de significante fálico, né, também, como está no título, na incidência sobre os dois conceitos, né, de desejo e de gozo. Ou seja, a gente toma aqui desejo e gozo enquanto eles são afetados, ou enquanto eles sofrem a influência do falo, do significante falo. Isso já implica, logo de início, um ponto de vista, ou seja, uma abordagem, né, que ela própria já é um tipo de leitura. Essa leitura é o seguinte, de que esses conceitos, seja o gozo, seja o desejo, nós podemos tomá-los no sentido mais amplo, no sentido mais geral. Né? Você toma o conceito individualmente, você toma o gozo, ou você toma o desejo, e aí você tem toda uma linha de pesquisa sobre o conceito. Você pode falar sobre o desejo inconsciente, sobre o desejo do outro, sobre o sujeito barrado, o sujeito desejante, tem toda uma linha de pesquisa a partir daí, que é perfeitamente correta e que traz uma série de discussões que são cruciais para a teoria analítica. Porém, esse tipo de abordagem, ele deixa de fora toda uma variedade de desdobramentos do conceito que não são possíveis de serem estudados se forem tomados dessa forma, individualizada, né? O desejo, o gozo, no sentido mais geral. Ainda que, como eu disse, seja uma abordagem que traz uma gama muito rica de questões para o estudo da psicanálise, para o estudo da teoria de Lacan. O que eu me proponho aqui, no caso, é tomar esses conceitos para uma outra vertente, né? Enquanto eles são, como eu disse, afetados pelo conceito de falo, pelo conceito de significante falo, e nesse sentido você não poderia mais falar de o desejo no singular, ou de o gozo no singular, mas você teria que ver como cada um desses conceitos se desdobra naquilo que ele sofre essa influência do falo. Esse desdobramento vai ser relativo à repartição dos sujeitos na sexuação, que é o tema que Lacan vai abordar mais especificamente no seminário 20. Né? No seminário Ancor foi traduzido como Mais Ainda. A minha abordagem se centra nesse seminário, toma como referência esse seminário, porque é um seminário importante, justamente, todo mundo sabe disso, para falar sobre esse conceito de gozo, ainda que o conceito tenha aparecido nos seminários anteriores, tudo isso nós sabemos. Mas a abordagem vai ser centrada nesse seminário, porque ele é um ponto justamente de virada do ensino de Lacan, é um ponto onde ele vai ali colocar justamente a definição do gozo e vai desdobrar esse conceito nas espécies do gozo a partir da incidência do falo. Quanto ao desejo, esse tipo de desdobramento do conceito ele já está presente desde o artigo
a significação do falo, que é um artigo de 1958, que está nos escritos, é uma conferência que Lacan deu. Você sabe que a maioria dos textos escritos são, na verdade, transcrições de conferências. E nesse conceito, Lacan faz um tipo de abordagem, né, muito específica, que é justamente articular o seu conceito de significante, que ele já vinha trabalhando, né, desde o início do seu ensino, e que é abordado de uma forma pioneira, de uma forma que já determina praticamente as suas características no artigo A Instância da Letra, que é um artigo do ano anterior, que é de 57. Ele vai tomar, então, esse conceito de significante que ele definiu na Instância da Letra, e que ele já vinha trabalhando, e que ele distingue do significante da linguística, do significante do Saussure. No texto A Significação do Falo, ele vai dar um passo além. Ele vai articular, então, esse seu conceito de significante, né, o significante para ele, para Lacan, com um conceito de falo que não é um conceito dele, é um conceito que já existia na teoria freudiana. Então ele vai fazer um link aí entre o conceito de significante e o conceito freudiano de falo, fazendo um desenvolvimento teórico que vai culminar na sua formulação de que o falo é um significante. A tese central desse texto, a significação do falo, ela é definida por Colette Soler, no seu livro O que Lacan dizia das mulheres, como sendo a tese do falocentrismo do inconsciente. Né? Então, para ela, o que Freud, a tese central de Freud, que o inconsciente é falocêntrico, ela é retomada por Lacan na significação do falo, onde Lacan vai concordar com essa tese. E ela vai dizer o seguinte, que essa tese não vai mudar, né? Então, porque existe toda uma leitura que vocês podem ter visto por aí, de que há um primeiro Lacan, um segundo Lacan, um Lacan 2.0, sei lá, onde ele iria evoluindo, é uma leitura evolutiva de Lacan, né? Na verdade, a leitura que é feita aqui é justamente oposta a essa, quer dizer, Lacan formula uma tese no artigo de 1958, ele mantém a mesma tese no seminário de 1972, 73, a tese é a mesma, o que muda são as ferramentas teóricas para poder explanar essa tese. Então, no artigo A Significação do Falo, ele não recorre à lógica. Aqui, ele já usa esse instrumento da lógica para poder, né, defender a tese. Mas a tese, sucintamente, é essa, do falocentrismo do inconsciente. Ou seja, o inconsciente, ele tem como centro o falo, ou significante fálico, né, quando Lacan vai definir. Então, estamos distantes aqui de uma leitura evolucionista de Lacan, uma leitura de que Lacan teria dito alguma coisa nos anos 50, que depois ele ia desdizer ou acrescentar de uma forma radical, mudando o sentido mais adiante. Enfim, é uma tese que é uma tese tributária em grande parte do livro de Jean-Claude Minier, A Obra Clara, né? Que é um livro que, como diz o meu aluno, ele é equivocado desde o título, porque Lacan não tem obra, né? Quem tem obra é o pensador, né? Porque obra é um conceito que remete à totalidade, né? Lacan criticava o conceito de obra como ele critica aqui o conceito de mundo. Mundo também é um conceito que remete a uma noção, que remete à totalidade. Portanto, remete ao imaginário. O imaginário que dá essa ideia de totalidade. Então, Lacan não tem uma obra. Né? Lacan não tem uma obra. Nem clara, nem escura, nem situada longe de cinza. Então, o que ele faz, na verdade, na significação do falo, é justamente definir, né, o falo não mais como um conceito
o significante, não mais como ele vinha definindo, né? O significante no sentido mais geral, mas ele vai definir o falo como um significante privilegiado, é o termo que ele utiliza. Um significante que não se confunde com os significantes no geral, né? Um significante no sentido genérico, aqueles que estão na cadeia da fala, aqueles que estão na cadeia significante. Ou seja, o falo, ele não está na cadeia da fala corrente, né? O falo não está na fala, mas é um significante que vai determinar, que vai vetorizar a cadeia. Eu passo aqui rapidamente por algumas definições que ele dá, né? Então, definições conhecidas, são famosas, enfim. Ele diz que isso fala o significante privilegiado dessa marca, né? Lacan gosta muito dessa noção de marca, onde a parte do logos, que aqui é uma palavra grega que remete à linguagem, discurso, razão matemática e também proporção, onde a parte do logos se conjuga com o advento do desejo. E a seguir eu trouxe uma leitura, né, da Diana Rabinovich, no seu livro A Significação do Falo, uma leitura onde ela faz uma interpretação de todos os aforismos lacanianos, né, porque esse é um texto muito aforismático. Então ela vai dizer que o falo é esse significante que tem o privilégio de ser o significante que indica como a linguagem faz advir ou permite o nascimento do desejo. Então o falo é o significante que faz um link, faz um elo entre linguagem e desejo, né? Eu vou passar rapidamente, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês as referências, é só para vocês terem uma ideia. Tem que dizer próximo, né? Ele não passa automaticamente. Próximo. Eu vou tentar. Então tem aqui. A seguir, eu trago duas definições, né? Uma de um psicanalista italiano, acho que é italiano, o Cassiali, e outra de Marc Darmon, onde o Cassiali diz que o significante fálico ele vem dar um sentido sexual à fala. Como significação, ele vem vetorizar a proposição. E o Marc Darmon, que ele está falando aqui, praticamente é sobre a questão da metáfora paterna, onde esse significante fala, originalmente ele está no imaginário, mas pelo processo de simbolização da metáfora paterna, ele passa ao fio maiúsculo, né, que é como Lacan escreve, com a letra grega, que é o significante sem significado. Por isso que eu disse para vocês que o falo não está na fala, né, porque ele não é um significante, como os significantes que nós usamos, né, mesa, cadeira, lâmpada, né? Ele é um significante que não possui significado algum. Essa formulação do Cassiali, na verdade, trago ainda outra aqui, perto. É para vocês darem uma olhada. Se for copiar, vai ficar meio difícil para vocês. Eu passo. Olha. A Colette Soler, na leitura comentada do seminário Ancor, que é um livro, na verdade é um seminário sobre o seminário de Lacan, né, onde ela comenta o seminário, faz esse trabalho de comentar o seminário passo a passo, né. Ela vai dizer em determinado ponto que o falo, no fundo, é o órgão ao nível significante. Já no seu livro, o que Lacan dizia das mulheres, o que ela diz, está tudo falando, tá? O que ela diz, eu acompanho aqui a leitura, que nesse ponto, quer dizer, no ponto do artigo A Significação do Falo, nesse ponto Lacan retoma, condensa e esclarece a tese freudiana. Né? Quer dizer, não somente retoma a tese freudiana, do falocentrismo do inconsciente, mas ele esclarece essa tese, ao mesmo tempo em que se esforça por apreender sua inteligibilidade. Ou seja, não é do pênis que se trata, mas do falo. Ou seja, de um significante que, como todo significante, tem lugar no discurso do grande outro, sempre transindividual. Então, ela está colocando aqui o
o avanço que Lacan fez em relação à leitura, à concepção freudiana do falo, ao conceito freudiano de falo. Ele retoma esse conceito, né? Ele tem uma referência à sexuação, né? Tanto que ela diz que o falo, no fundo, é o órgão ao nível significante, mas ele, enquanto significante, ele se destaca do caráter meramente anatômico e vai definir-se mais especificamente enquanto significante, né? Colando, como eu disse para vocês, com o conceito lacaniano de significante. Comentando essa definição, deixa eu ver uma coisa aqui. Essa definição do Cassiali, né, de que o significante fálico vem dar um sentido sexual à falta. Isso tem a ver exatamente com o que eu falava antes. Quer dizer, uma coisa é você falar do desejo, do singular, ou desejo, né, que abre todo um sentido de investigação teórica. Outra coisa é você falar do desejo enquanto marcado pelo falo. Uma coisa é você falar da falta no sentido mais geral, quer dizer, a falta está na linguagem, né? A falta está para todos, né? Remete ao sujeito desejante enquanto faltante, quer dizer, essa é toda uma vertente. A outra coisa é você falar do sentido sexual da falta. Aí você vai partir para uma outra abordagem, onde você não está mais falando da noção de falta de uma maneira genérica, mas você vai estar falando como a falta incide para o falacer a partir da sua história, a partir de uma escolha de posição sexual. Isso remete ao que Lacan define nos escritos, no texto da significação do falo, a famosa definição dele, que eu não trouxe aqui nos slides, mas onde ele vai dizer que o falo é o significante, e ele vai dizer que não é o órgão que ele simboliza. Não é o órgão que ele simboliza. Essa definição, na verdade, se prende neste seminário 20, no seminário Ancor, a noção de fala-ser enquanto ser sexuado. Ser sexuado é uma expressão que Lacan vai introduzir nesse seminário e que ele vai manter ao longo do seminário, né? Então, reparem bem, ele não está falando no seminário, segundo a leitura da Soler, ele não está falando do sujeito, né? Do sujeito do inconsciente, né? Desse que nós representamos com a letra S maiúscula e a barra, né? Que aparece nos matemas, no matema da fantasia. Esse sujeito, esse S barrado, ele não tem sexo, né? Ele não é homem, não é mulher, ele não tem idade, né? Ele não é adulto, não é criança, não é adolescente, e ele não tem corpo também, né? Ele é um sujeito, como o Lacan define, pontual e evanescente. Ele se constitui nas formações do inconsciente. É em um lapso, é em um ato falho que o sujeito desponta. Cessado o lapso, cessado o ato falho, você não pode mais falar de sujeito ali. A gente usa o termo sujeito no sentido coloquial, como o sujeito em análise, o sujeito, mas na verdade a definição de sujeito do inconsciente não comporta isso. É o sujeito pontual e evanescente. Ora, o ser sexuado, que está ligado ao fala-ser, remete à ideia de corpo. Né? A Soler vai dizer então o seguinte: o fala-ser é outra coisa, diferente do sujeito, que é esse sujeito suposto ao significante. O fala-ser é um corpo, primariamente é um corpo. Então, muda totalmente a abordagem, ou seja, enquanto o sujeito é esse barrado, ele não tem sexo, ele não tem idade, ele não tem corpo, o fala-ser, né? Para você pensar o fala-ser, você pensa como um corpo, né? Você pensa exatamente na sua materialidade física, no mundo da realidade. Ou seja, o fala-ser está presente na realidade enquanto corpo, né? Ainda que não seja sinônimo de corpo, mas ele está presente enquanto corpo. Lacan, então,
Lacan leva muito a sério nessa noção do ser sexuado, porque exatamente, né, se o falacer tem um corpo, se o falacer primariamente é um corpo, esse corpo, então, ele passa por todas as vicissitudes, né, da história individual de cada um, e ele se inscreve na repartição dos seres sexuados, que é a noção que Lacan utiliza. Lacan preza tanto essa noção que ele radicaliza, ele leva ao máximo. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte, que quando se fala em ser apenas, né, quando se utiliza ser, na verdade se está querendo dizer ser sexuado com uma expressão sexuado apagada, deletada. Né? Ele diz isso aqui, na página 18, quando ele diz: o que diz respeito ao ser que se colocaria como absoluto, não é jamais senão a fratura, a rachadura, a interrupção da fórmula ser sexuado, naquilo que o ser sexuado está interessado no gozo. A página anterior é qual? Antes dessa? Essa não, antes. Mas aí é da leitura comentada, né? Da leitura comentada, não do seminário, né? Aí é desse livro aqui a leitura comentada, onde ela comenta o seminário, que é o seminário 20, né? Então, fala ser, o ser sexuado, então, da Lacan, é uma noção que ele preza tanto, que ele diz, quando se diz ser, na verdade, o que está se fazendo é fraturar, rachar, interromper a fórmula ser sexuado. E ele vai jogar com essa noção de ser sexuado e de ser ao longo do seminário. Ele vai então teorizar nesse artigo, no artigo da significação do falo, a maneira como a falta se coloca para os seres sexuados. Né? E ele já deixa claro no artigo, isso em 1958, ele já deixa claro aquilo que ele vai adotar como uma postura sua característica, desde Lacan, no seminário 20 no Acordo, que é a recusa de qualquer simetria, né, do que concerne a essa repartição simbólica dos seres sexuados. Essa recusa de simetria é importante em Lacan porque ela explica, por exemplo, por que a implicância dele nesse artigo com Ernest Jones e com as analistas que ele qualifica de feministas, né, que são Karen Horney, né, e outras. Quer dizer, por que Lacan implica tanto, né, com esses colegas, né, principalmente com o Jones? Né? Será que é porque Lacan tem aquela historinha de que ele foi apresentar o seu trabalho sobre o estado do espelho no congresso da IPA em Mariembá, e aí ele falou demais, ultrapassou o tempo, e Jones aí tocou a campainha e cortou a palavra de Lacan. Desde então Lacan ficou com raiva de Jones, né? Mas na verdade a implicância, né, tem outras causas mais profundas. É que Jones ele preconizava que havia uma simetria entre o que Lacan vai chamar depois dos seres sexuados. Então Jones lia Freud da seguinte maneira, né? Ele dizia: se para um menininho tem esse símbolo que eu falo, né, que tem a ver com o pinto do menininho, então para a menininha tem que ter um outro símbolo também para a vagina da menininha. E aí Lacan pega essa formulação do seminário 5 e Lacan trata ela com ironia, com um sarcasmo, né, que dá para você sentir assim, o veneno correndo assim, porque ele ridiculariza totalmente Jones, né? Porque a tese dele é justamente isso, né? Ele mantém a tese freudiana, né? E ele amplia, ele diz: não há simetria, né? Não há isso que hoje em dia se chama igualdade de gênero, há uma dissimetria significante, né? Trata-se de uma dissimetria a nível significante. De um lado tem o significante, do outro lado não tem significante. Então, no que concerne ao desejo, essa dissimetria é explícita, né? Para o homem, diz Lacan, trata-se de não ser o falo, ao mesmo tempo que não o tem, pois é simbolicamente castrado. Mas ele não tem simbolicamente, mas imaginariamente ele pode ter na medida em que algo venha suprir para ele, imaginariamente, venha obturar essa falta, ainda que de uma forma contingente. Né?
ainda que de uma forma contingente. Isso está presente, por exemplo, nessas formulações aqui. Enquanto que para a mulher, em contrapartida, na definição de Lacan, a relação da mulher com o falo seria uma relação de selo sem pelo. Né? Ele usa os verbos, ele faz uma dicotomia entre esses dois verbos ser e ter. Selo sem pelo implica uma resposta à falta do homem. Então, as duas formulações. Na formulação de cima, que eu extraio do seminário da angústia, para poder ter o falo, para poder fazer uso dele, é preciso justamente não ser. Está jogando com o verbo ter e ser. Essa seria a mais característica do que ele define como a posição do homem. Nos escritos, na página 825, que aqui se trata do artigo, a significação do falo, que eu estou comentando, ele usa esse aforismo, né? Porque o artigo é todo aforismático. Ele diz, assim é a mulher por trás do seu véu, é a ausência do pênis que a faz falo, objeto do desejo. Aqui inclui uma referência ao falo na religião grega, onde nas religiões iniciáticas era uma imagem coberta por um véu, e ele faz referência então de que é uma ausência do órgão na anatomia que coloca ela do lado do ser esse significante do desejo. Mas isso faz surgir um problema. O problema é apontado pela Colette Soleil da seguinte ordem. Essa definição de ser o falo, no caso da mulher, ela jamais pode ser tomada em si. Ou seja, veja bem, quando Lacan diz, né, o homem não tem o falo, né, ele não é sem tê-lo, ou seja, ele nem é nem tem, ainda que possa ter imaginariamente, e a mulher é sem tê-lo, ela é o falo. Mas nenhuma mulher, individualmente, pode ser o falo em si. Né? Maria não pode ser o falo. Né? Porque a formulação lacaniana, ela traz medida o seguinte complemento, ela é o falo para um homem. Ou seja, não existe o ser o falo em si. É isso que escapa muitas vezes quando é citada a formulação de Lacan. E a Colette Soleil vai dizer que em todas as definições que Lacan dá da mulher, ela diz isso no livro, o que Lacan dizia das mulheres. Primeiro ele diz, né, nessa época, a mulher é o falo, depois na altura do seminário 20 ele vai dizer, textualmente, a mulher é o objeto A, e no seminário 23 do sintoma, ele vai dizer a mulher é o sintoma. Aí ele complementa, é o sintoma para o homem. Mas nas três formulações está implícito esse para o homem, ainda que é medido. Então a mulher é o falo para o homem, é o objeto A para o homem, é o sintoma para o homem. Isso faz o quê? Isso cria um problema no sentido de que um desejo feminino teria sempre uma posição lógica secundária em relação ao desejo masculino. Ou seja, seria preciso pressupor que primeiro tem um desejo masculino, que vai tomar a mulher como falo, para que depois ela possa ser o falo. Ou seja, existe uma secundariedade do desejo feminino. O desejo feminino é resposta ao desejo masculino. Isso está explícito na página 29 do que Lacan dizia das mulheres. Essa é uma leitura da Colette que